Saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Aprendendo Bíblia. E hoje a gente vai falar a respeito da igreja cristã. Será que essa história de que não precisamos ir à igreja é correta? Ela está certa e justa? Será que realmente o Espírito Santo, por habitar em nós não necessitamos em estar em comunhão, em templo, em lugar algum com outras pessoas? Hoje nós vamos falar a respeito disso. Espero que vocês gostem do conteúdo e não se esqueça, se curtir, deixa o like, deixa também a sua inscrição aqui no canal, que é de imensa importância para a continuidade do nosso trabalho. Bom, muitas pessoas acreditam que nós não precisamos ir até um local, congregar, ter comunhão com os irmãos. Que só o fato de Jesus ter dito que Deus busca adoradores que o adorem, espírito e em verdade, lá para a Samaritana, e que não é em templo ou em montanhas que as pessoas devem adorar, já é de suficiente reflexão para que nós possamos não aceitar essa imposição de ter que ir na igreja, de ter que ir ao templo e tudo mais. Mas cá entre nós, irmãos, será que a gente despreza todas as outras coisas que Jesus falou a respeito de comunhão, de estar juntos, de estar em união e oração? Será que a gente despreza o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra totalmente o contrário desta ideia? Se você quer ser um cristão de verdade, eu acho bom você considerar a ideia de que ir ao templo pode ser muito importante para você. Bom, nós temos que entender que Jesus, em uma conversa com Pedro, na qual ele já dizia anteriormente: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ele pergunta para Pedro assim: olha, Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro diz: você é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele fala: você falou bem, e você é Pedro. Pedro tem sinônimo de Petra ou Petrus, que é uma pedra. Então por isso que muitas pessoas traduzem na Bíblia sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É mais ou menos como Jesus estivesse falando para Pedro: Pedro, é o seguinte, você é esta rocha que eu edificarei a minha igreja. A igreja é uma instituição fundada pelo próprio Cristo. A primeira vez que a Bíblia fala de igreja, que vem do eklésia em grego, que quer dizer uma comunhão de pessoas, um grupo de pessoas fora do mundo, saindo para fora do mundo. Quando Cristo funda essa igreja e diz que Pedro encabeçaria no sentido de apacentar as ovelhas, Cristo estava dizendo: a partir de agora vocês serão um grupo de pessoas reunidos, como Paulo explica, em um corpo, no corpo de Cristo, onde cada um é um membro. E se você está fora desse corpo, você está desmembrado, ou seja, os riscos que você corre fora deste corpo podem ser muito grandes, você não acha? Bom, continuando nesta reflexão, Jesus instrui a Pedro que apacentasse as suas ovelhas, que Pedro fosse um líder da igreja cristã naquele primeiro século. E ele assim o foi, ensinando a todos e exercendo a sua autoridade como apóstolo mais velho ali provavelmente, de estar liderando este movimento chamado eclésia, que seriam pessoas chamadas para fora do mundo, para viver em comunhão em Cristo Jesus ou com Cristo Jesus. Quando eu digo que uma pessoa que está fora deste corpo é um membro que pode estar correndo risco, é que as pessoas que estão fora deste corpo, elas são suscetíveis com muito mais facilidade aos erros, aos pecados, às paixões desse mundo. As tentações vêm para todos, mesmo quem está na igreja, mesmo quem não está. Todos nós passamos por tentações, e Jesus afirmou isso, não só tentações, mas aflições. No mundo tereis aflições, Jesus diz, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E é em Cristo, reunidos em Cristo, que nós conseguimos ter mais força para vencer esses momentos difíceis. Quantas pessoas, estando fora da igreja, não foram atraídas por vãs filosofias e vãs doutrinas e acabaram, como Pedro diz, indo segundo a comichão dos seus ouvidos, e acabaram deixando de seguir o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Cristo. Começaram a criar novas doutrinas lá naquele primeiro século mesmo, porque não queriam aceitar a comunhão em Cristo Jesus através da sua igreja, da eclesia. Para finalizar, lá em Timóteo, Paulo fala o seguinte, que enquanto Cristo não vem, que as pessoas permaneçam na igreja, que é a casa de Deus
Pois é, essa ideia de que Deus não habita em templos feitos por mão de homem é certa, é verdade. Por quê? Porque as pessoas valorizavam demais o templo e esqueciam de valorizar as coisas santas e sagradas, as coisas que vêm do coração, para valorizar algo material. E é nesse sentido que Deus fala que não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, ele não abole as pessoas de ir ao templo orar. Ele mesmo ia ao templo fazer as suas pregações e orar também no templo. A Bíblia mostra isso. E no Antigo Testamento, Deus não proibiu Salomão de construir o templo. Ele fez o templo. Zorobabel reergueu o templo e Deus não proibiu isso. Então, a gente tem que saber o sentido da questão da importância acima do que merece do templo para as pessoas. E aí quando isso acontece, aí Deus diz, vocês pensam que eu habito aí? Vocês pensam que eu habito no céu. Não fiquem dando muito valor para essas coisas, mas um lugar para se reunir como um templo, para aprender, como Jesus chegou lá e falou, aqui vai ser chamada casa de oração. Se o templo não fosse importante, ele jamais teria ligado com as pessoas vendendo coisas ali no templo. E Paulo diz a Timóteo, como eu disse a vocês, até que Jesus venha, permaneça na casa de Deus, que é a igreja, que é a coluna de firmeza e verdade. Que Deus te abençoe e que você possa, se estiver nesta condição de não querer ir na igreja, tirar isso de dentro de você. Comece aí, mesmo que seja difícil. Eu sei que é meio complicado no início, porque a gente não tem tais costumes, mas quando a gente se acostuma, quando a gente realmente começa a gostar de estar ali no meio dos irmãos, orando, louvando todos juntos, a gente não quer mais faltar. Eu sou prova viva disso. Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja com você.